A graça e paz, queridos irmãos. É bom estar aqui, né, Cleitão? Junto com os irmãos. Abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. O verso 14. Colossenses 2,14. Vamos lá, pessoal, achando aí. Vou ler, hein? Colossenses 2,14. Vou ler o 15 também, tá bom? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz maravilhosa. Paizinho querido, o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza de que a tua presença aqui entre nós. Estamos diante da tua palavra, Espírito Santo. Eu vou ler aqui, nós vamos mencionar vários textos da tua palavra, direto da palavra, e a palavra eu sei que ela tem poder para transformar, para nos exortar, para nos consolar, para encher nosso coração de esperança. Então, Espírito Santo de Deus, confesso a ti que nós dependemos do Senhor. Vem agora, edifica nosso coração, exorta nosso coração e, acima de tudo, que o nome de Jesus, que a pessoa de Jesus seja glorificada. Amém, queridos? Então, tá bom. Pergunta. Quanto vale esse microfone que está aqui? Esse aqui. Eu não sei quanto vale. Quanto vale? Chuta aí, vai. 100 reais. 100 reais? É? Tá bom. Acho que é mais, mas tudo bem. Que é mais, né? Quanto vale os apaixonados por automóvel? Quanto vale um Fusca 66 original com apenas 50 mil quilômetros rodados? Quanto vale? Quanto vale? Um Fusca 66 original. Quanto vale? Oi? 100 mil, diz alguém lá atrás. Depende. Não, é um Fusca lindo mesmo. Tá bom. Agora, quanto vale uma alma? Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, diz assim: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, uma alma vale mais que o mundo. Uau! Foi Jesus quem disse isso. E se ele disse, querido, é bom levar a sério. Uma alma vale mais do que o mundo. No sexto dia da criação, lá em Gênesis, quando Deus já tinha providenciado todo o meio ambiente, Deus já tinha criado os céus, a terra, o mar, o oxigênio, o sol no lugar certinho dele. Aí então, no sexto dia, a Trindade falou assim consigo mesmo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E disse assim: tenha ele domínio. Vou repetir: tenha ele domínio sobre as aves do céu, os peixes da terra, animais domésticos. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Deus criou o homem não para ser escravo, mas para ser governante, administrador, dominador. Deus criou o homem para ser um embaixador, certo? Mas o homem
entregou essa autoridade que lhe foi dada. Ao desobedecer, ao se rebelar, ele entregou o domínio, ele entregou a autoridade que ele recebeu de Deus, ele entregou para o diabo. Então, você vai ver várias vezes Jesus se referindo ao diabo como o príncipe do mundo, governador do sistema do mundo. Por exemplo, João 14:30, Jesus falou assim: olha, vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem de mim. Quando Satanás foi tentar Jesus, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, lembra? Satanás falou: transforma a pedra em pão. Levou Jesus no alto monte, falou: atira daqui para baixo. Não deu certo. Mateus capítulo 4. E a última tentativa do diabo sobre Jesus foi o seguinte: o diabo mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse assim para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus não disse assim: não, você é um mentiroso, diabo. Esse mundo não é seu, coisa nenhuma. Não. Jesus falou: arreda-te, Satanás. Cai fora. Cai fora. Então, querido, o homem de embaixador passou a ser escravo por causa do pecado. De dominador, agora ele é dominado. Evangelho de João, capítulo 8, Jesus está falando a alguns judeus que creram nele, e Jesus diz assim, no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, aqueles judeus que haviam crido nele, falou assim: peraí, como que você está falando em nos libertar, se nós nunca fomos escravos? Vou abrir um parênteses aqui. Leia o Antigo Testamento e você vai ver quantas vezes que esse povo foi escravo. Mas eles estão dizendo para Jesus: nós nunca fomos escravos. Então, no versículo 34, Jesus diz assim: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo. Pronto. Eu não vou entrar em detalhe aqui, quanto tempo... Todos que cometem pecado é escravo do pecado. Infelizmente, querido, eu ainda me pego, de vez em quando, tendo pensamentos maliciosos, expressões de ásperas, irritadas. Ou seja, eu ainda tenho pecado. Não sei você, aliás, eu sei, você também. E Jesus tinha dito ali, olha, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ô queridão, tranquilo. Então quer dizer que eu sou escravo do pecado? Eu tenho certeza, pela graça e misericórdia de Deus, que eu não sou escravo do pecado. Talvez alguém seja. Tem alguém ouvindo a gente, tem alguém depois que vai ver isso aqui pelo YouTube, talvez alguém seja ainda escravo do pecado. Só existe uma maneira de um escravo ser liberto. É se alguém comprá-lo. É se alguém pagar o preço do resgate. Quanto é que vale uma alma? Quanto é que vale? Alguém tem que pagar o preço. Qual é o preço para resgatar uma alma da escravidão do pecado? Qual é? É um preço muito alto.
Aliás, o pecado nos leva a ser devedor. E diga-se de passagem, a nossa dívida diante de Deus é impagável. O preço é incalculável. É impossível você pagar o preço para a sua alma. É impossível. É impossível. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. E ele diz, o sangue de Cristo, esse é o preço para resgatar uma alma. Esse foi o preço para me resgatar da escravidão do pecado. Queridos, pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria. O pecado acontece aqui e agora, no mundo terreno, no mundo físico onde nós estamos. O pecado acontece neste mundo físico, mas ele tem consequências espirituais e eternas. Então, pecado é coisa séria. Quantos pecados foi necessário para Adão ser expulso do jardim? Quantos? Pecado é coisa séria. Eu sei que talvez você não veio aqui para ouvir falar isso, mas o Senhor está nos levando nessa direção e tem muito lugar que nós vamos, viu, irmão? Que se você for ali trazer uma mensagem, a liderança puxa assim e fala, olha, não fala de pecado, tá bom? Tá? Sabe quem são esses? Inimigos da cruz de Cristo. Não fala de pecado. Como que eu vou falar da cruz sem falar de pecado? Como que você vai falar da cruz sem falar de sangue? Nós já nascemos com a natureza de pecado. Nascemos com essa natureza, querido. E a coisa que nós mais sabemos fazer, sem esforço nenhum, é pecar. E isso nos torna devedores diante do Senhor. Então, nós temos uma dívida impagável. Você não paga sendo religioso, você não paga sendo bonzinho, você não paga, sabe, né? Boas obras. Nós temos uma dívida impagável. Triste isso, não é? Mas a boa notícia é essa que nós acabamos de ler. A boa notícia é que a nossa dívida impagável, ela foi cancelada na cruz. A boa notícia, sabe de onde que vem, querido? A boa notícia vem da cruz. A boa notícia vem da cruz de Jesus Cristo. Olhe para a cruz. Pesquise sobre a cruz e veja, e o Espírito Santo vai te mostrando a profundidade da cruz, a abrangência da cruz, o conteúdo da cruz. Me falta palavra aqui para dizer. A cruz tem muito mais do que a gente possa imaginar. Por isso que a cruz é um assunto para o mês inteiro. Para o ano inteiro. A cruz é assunto para a vida toda, querido. Mas hoje nós vamos ver só um aspecto da cruz. Uma amostra, um detalhe daquilo que a cruz providenciou. Daquilo que contém a cruz. E está aqui no texto que nós lemos. Colossenses 2,14. Eu vou ler novamente. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida. E aqui a linguagem, querido, a linguagem é uma linguagem jurídica.
tendo cancelado. Então, todos nós tínhamos e temos um escrito de dívida. Um registro de acusação. É isso que está dizendo aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, uma ordem judicial. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Oficial de justiça. Nunca foi na minha casa, eu não sei como que é isso daí. Sabe, quando o oficial de justiça chega lá na sua empresa, na sua casa, eu acho que coisa boa não é. Eu não sei como que é. Cleiton, você que já trabalhou, é coisa boa? O oficial de justiça vem lá, olha, Juarez, tem um prêmio para você, vai lá pegar. É assim. Constava de ordenanças, e diz assim, no qual nos era prejudicial. É contra nós. É contra nós. Então, nós estávamos em maus lençóis. A dívida é impagável. E a cobrança dessa dívida, ela é legal. A cobrança dessa dívida, que é o nosso pecado, ela é amparada pela lei. Deus é o legislador. Deus é aquele que escreveu leis. E ele escreveu leis sobre o pecado. Ezequiel capítulo 18, verso 14, diz assim, a alma que pecar, essa é uma lei que Deus escreveu. Romanos 6, 23, todos nós conhecemos, porque o salário do pecado é a morte. É uma lei que Deus escreveu. Então a cobrança, ela é legal, ela tem amparo na lei. No escrito de dívida estão os nossos pecados, que são frutos da nossa natureza de pecado. Os nossos pecados são frutos da nossa natureza terrena. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, o verso 19 em diante, Paulo chama essa dívida, esses pecados, ele chama esses frutos, ele chama de obras da carne. E aí ele dá lá uma lista, né? Que a gente conhece bem, sabe? É o que nós sabemos produzir. A natureza de pecado produz isso. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, feitiçaria, hostilidade, acesso de raiva, divisões, bebedeiras, festanças desregradas. E ele fala, olha, e outras coisas parecidas com essas. E outros pecados semelhantes a esses. Aí a gente pode acrescentar. Eu conheço muitos, né, que já produziram. Está escrito na lista de Paulo, né, fofoca, maledicência, mentira. E existem aqueles pecados ocultos, que ninguém vê. Inveja, superioridade, né, pensamentos. Você sabe do que eu estou pensando? Pensamentos, podem ser pensamentos maliciosos, pensamentos de morte, pensamentos de vingança, pensamentos de ódio. Então, querido, para fechar a questão aqui, a dívida é impagável. A lista é grande. Eu enxergo, sabe o Cleiton, que já foi policial, eu nunca tive lá, mas você vai na delegacia, né, Cleiton? O Cleiton foi policial, ele leva lá um bandido que ele pegou lá em flagrante, e aí o delegado bate lá o nome do cara, já viu isso? E vai ver a ficha dele, a ficha, tem isso, Cleiton? A ficha, olha, ele já fez isso, latrocínio, não sei o que, estrupo, ficha longa. Me vem à mente isso. A nossa ficha é grande, querido. A nossa ficha é longa.
Sabe? A ficha. Agora, o que aconteceu na cruz de Cristo? Tendo cancelado, ele cancelou a minha ficha. É pouca coisa, querido. Ele cancelou a sua ficha. Tinha uma ficha, tinha um escrito de dívida contra mim. Ele foi cancelado pelo sangue de Jesus. E sabe o que ele fez agora? Ele cravou na cruz. Eu não sei quantos cravos foram necessários para pregar, os soldados romanos pregarem Jesus na cruz. Calculo que 3, né? Nessa mão, no pé. Eu não sei quantos foram necessários. Mas eu sei de uma coisa, que Deus Pai usou um cravo especial, sabe para quê? Para pregar uma lista cancelada na cruz. Eu sei que isso aqui é uma figura, né? É uma figura. Aí ele foi lá e pregou. A ficha do Juarez, está aqui, ó. Está escrito, cancelado. Sim, ó, cancelado. Sim, ó. Sabe aquele sinal? Está cancelado. Não vamos entrar nesse assunto, depois fica como tarefa de casa, depois você vai ver o versículo 15. Porque o diabo vai olhar aquela ficha cancelada, querido, e ele vai falar, não pode ser? Ele vai ficar envergonhado, ele não vai admitir isso. Mas esse assunto para você resolver depois no versículo 15, tá bom? Tá bom? Então, querido, a dívida foi cancelada. Tudo bem até aí? Lindo isso, não é não? Ministério da Cruz. Pergunta: a dívida de todo mundo foi cancelada? É claro que Paulo está escrevendo aqui para a igreja, né? No versículo 13, aqueles que foram perdoados, eleitos. A dívida de todos foram canceladas. Jesus morreu para o mundo todo? A dívida de todos são canceladas? Permita dizer, em tese sim. A princípio sim. A dívida foi paga. O potencial de cancelamento está lá. O sangue de Cristo é muito maior do que a gente imagina. A princípio foi cancelada, mas eu preciso aceitar esse pagamento. Deixa eu tentar esclarecer isso aqui, porque, né? Vamos supor que o Elder, vamos supor que o Elder vai fazer um empreendimento, vai comprar lá umas máquinas, né, Elder? Ele é ferramenteiro. E ele vai no banco e ele faz um contrato com o banco de 5 milhões de reais. 5 milhões para o empreendimento. Tá bom? Então, ele tem uma dívida com o banco de 5 milhões. Para mim é bastante. Mas o empreendimento não deu certo. Isso é muito comum no Brasil. E então agora, o Elder está com uma dívida impagável. Está em maus lençóis, filho. Perde o sono, aquela coisa toda. Mas acontece que surge um benfeitor, vai lá no banco, conversar com o gerente, levando um cheque de 5 milhões de reais e fala assim, olha, eu vim aqui para saldar a conta do meu amigo Elder. O gerente fica feliz da vida. O gerente fica feliz da vida, porém, o gerente não pode saldar a conta dele. O gerente não vai poder saldar a conta dele de imediato. Ele pega o cheque, mas ele não pode liquidar a conta do Elder. Sabe por quê? Porque existe um contrato entre as partes, isso é legal. Isso é legal. Existe um contrato entre as partes, então só as partes podem mexer naquele contrato. O gerente chama o Elder, no outro dia, logo cedinho, a parte,
o Helder é a parte contratada e fala assim, olha aqui, Helder, apareceu um benfeitor aqui, trouxe esse cheque aqui para pagar a sua dívida, cara, 5 milhões de reais. Helder, você aceita? E aí ele fala, vou pensar. Jesus morreu na cruz, querido, para perdoar, para cancelar o pecado do mundo inteiro. Agora, eu preciso aceitar. Eu preciso receber esse pagamento. Eu preciso receber esse Jesus. Jesus morreu na cruz por você. Jesus, olha, eu vou pensar. Isso é muito comum. Né? Eu vou pensar se eu recebo Jesus. Eu vou pensar, eu vou pensar se esse evangelho... Presta atenção. Tudo que Deus dá é oferecido por sua graça e pelo seu amor. Mas o acesso a essa graça, o acesso a esse amor, é uma decisão pessoal, minha e sua. Hebreus capítulo 10, do verso 19 em diante, diz assim, aliás, já foi falado aqui, que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, providenciado pelo sangue de Jesus. Nós podemos entrar, mas a decisão é sua. Você tem entrado no Santo dos Santos? Foi aberta uma avenida pavimentada com o sangue de Jesus até a presença de Deus, até o Santo dos Santos, onde ninguém poderia entrar. Agora, a decisão é sua. Você está usando desse acesso? Você tem fechado a porta do seu quarto e falado, opa, agora aqui sou eu e o Pai. Né? A decisão é nossa. Eu posso entrar no Santo dos Santos ou posso não entrar. Mas o caminho foi aberto. É um novo caminho, um vivo caminho que lá atrás não existia. Passou a existir depois que o sangue foi derramado. Então eu tenho acesso. Depende de mim. Hebreus capítulo 4, verso 16, é um convite. É literalmente um convite. Acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos socorrer na hora da necessidade. Ele já inicia o versículo aqui dizendo, achegue-se. É uma decisão. O trono está lá, o trono é de graça, o trono é de misericórdia, inclusive no momento que você mais necessita. E ele fala, chegue-se. A decisão é pessoal. É pessoal. Né? O escrito de dívida foi pago, foi cancelado, ele está disponível. Agora eu preciso receber. Eu preciso aceitar. O que coube a Deus para cancelar a sua dívida? A Deus coube dar o seu filho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça dele. Essa foi a providência de Deus. Agora, o que cabe a mim e a você? O que cabe a mim e a você para recebermos o cancelamento da dívida? Aliás, já foi cancelado, potencialmente cancelado. E já foi falado um pouco aqui também. E não é uma conversa boa, não dá igual. O que cabe a mim e a você? Reconhecer a dívida, reconhecer o pecado, deixar que o Espírito Santo me convença. Olha, isso aqui é ira. Deixar que o Espírito Santo nos convença. Reconhecer o pecado
e manifestaram um arrependimento sincero. Foi falado de arrependimento aqui já. Um arrependimento sincero. Atos, capítulo 2, não precisa ler não, mas no capítulo 2 de Atos, levanta Pedro cheio do Espírito Santo e faz uma pregação, sabe? E a pregação de Pedro, nós não vamos ler, depois você lê. E a mensagem de Pedro, no capítulo 2, Pedro não alisa. 3.000 pessoas se convertem. No capítulo 3, Pedro e João encontram ali um aleijado, né, na porta. Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta, anda. E o cara andou, e ele andou. Deu um problema para o Pedro e para o João, quiseram falar, quiseram adorar, enfim. Pedro falou, espera aí, pessoal, você não percebe o que está acontecendo? Esse homem levantou, foi por causa da fé em Jesus. E daí Pedro mandou ver, viu? Mandou ver. Jesus, ele levantou porque ele teve fé em Jesus, aquele que vocês traíram perante Pilatos. Pilatos ofereceu um outro, porque queria livrar a pele de Jesus, mas vocês preferiram soltar um assassino e crucificar esse Jesus. É esse Jesus que levantou o moço. Vocês negaram, olha, que pregação de Pedro, para começar a igreja. Será que vai dar certo iniciar uma igreja assim? Ele fala assim, eu estou em Atos capítulo 3, verso 14, vocês negaram o santo, o justo, e vocês pediram que Pilatos concedesse um homicida. E Pedro cresce nesse negócio. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus ressuscitou. Porque vocês fizeram isso por ignorância. No capítulo 2 diz que o coração do povo ficou compungido. E perguntaram assim, o que devemos fazer? Então, no verso 19, Pedro fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados o vosso pecado. A dívida foi cancelada. O que cabia a Deus, Deus já fez. Deu filho, derramou sangue. E o que cabe a mim? Arrependimento. Arrependei-vos. E o seu pecado. E a sua dívida está cancelada. Cancelado dos vossos pecados. Arrependimento, querido. Arrependimento. Novamente, é uma mensagem que talvez você não veio aqui para ouvir isso. Mas a palavra diz que todos pecaram. Todos pecaram. Não tem ninguém. Todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 3:23. E carecem ou destituídos estão. Senhor. Destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas não importa, querido. Não importa se o meu pecado, que se o seu pecado é maior ou é menor. Não importa. O fato é que Deus não resiste a um coração quebrantado. Se achega a Deus, se achega ao Senhor com o coração quebrantado. Salmo 51, 17. Deus não resiste a um coração quebrantado. Salmo 34 diz assim, perto está o Senhor de um coração quebrantado. Ó Espírito de Deus, quebranta o meu coração. Ó Espírito Santo de Deus, tenha toda a liberdade para mostrar o meu pecado que ainda é presente. Quero me apresentar diante do Senhor em arrependimento. Feche a porta do seu quarto, feche a porta do meu quarto e ali, você fala, Senhor, onde já se viu eu pensar isso outra vez? Perdoa, perdoa. Entregue, Senhor, entregue, querido, entregue o seu passado, entregue a sua vida totalmente ao Senhor Jesus.
em arrependimento, enchendo seu coração de esperança, de que a dívida foi paga. Ah, mas a minha dívida, você não sabe, a minha dívida é enorme. Não existe dívida tão grande que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não existe, querido. Não existe. Creia nisso. Creia na palavra. Creia na palavra. Foi cancelado o escrito de dívida que era contra você. Houve arrependimento sincero, então não se fala mais nisso. Está cancelado. Está cancelado. Você crê nisso para a sua vida? Não aceite cobrança de uma dívida que já foi paga, querido. Certo, Helder? Não aceite mais. Foi pago, não aceite cobrança. Porque lá no versículo seguinte, nem sei qual é o próximo versículo, né? No versículo seguinte, sabe? Você vai ver que o diabo ficou a ver navios. Mas uma especialidade do diabo, sabe qual é? É cobrar. É cobrar. Não aceite cobrança. Se houve arrependimento sincero, né? O sangue de Jesus resolveu, cancelou. Eu não aceito cobrança. Se existe algo pendente que não foi confessado, que não foi arrependido, aí durma com esse barulho. Mas você tem todo o acesso ao Santo dos Santos. Não aceite cobrança. A dívida foi cancelada e pregada na cruz. Hebreus capítulo 9, verso 14, diz assim, que o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, o sangue de Jesus na cruz, ele é tão maravilhoso, que ele purifica a nossa consciência das obras mortas. Querido, deixe que o sangue de Jesus limpe a sua consciência. Se houve arrependimento, com sinceridade, não vá dormir com culpa. Creia nisso. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas. Para quê? Para que você possa servir ao Deus vivo, servir livre. Continue servindo, querido. Se existe algum sentimento de culpa, rejeite isso. Isso pode te atrapalhar, porque a sua dívida foi cancelada, sabe para quê? Para que você possa servir livremente ao Deus vivo. Amém, queridos? Glória a Deus. Que a minha lista era grande, mas ela foi cancelada. E a sua também. Amém, queridos? Amém. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo teu amor. Abre nossa mente, Espírito Santo, para nós enxergarmos o valor do sangue, a amplitude do sangue, o conteúdo inesgotável da cruz de Cristo. Oh, Senhor, em nome de Jesus, estamos livres para te servir. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus.